Inicialmente, eu agradeço, viu, Molinari, a oportunidade, agradeço a SMO, por já estarmos juntos há tanto tempo, e agradeço, obviamente, a diretoria, né? E, para mim, é sempre muito interessante poder compartilhar um pouco dessas informações a respeito de responsabilidade civil na área médica. Um pouco da minha apresentação, o Molinari já falou. Estão me ouvindo bem? Molinari? Estamos. Ok. É porque eu estou fechado para não atrapalhar. Tá bom. Um pouco da minha apresentação, o Molinari já mencionou. A gente tem hoje uma atuação nacional. Eu lido na área médica há 30 anos. Essas entidades aí, ou a gente defende, ou eu ajudei a criar, algumas delas nacionais, outras estaduais. Estaduais, a gente tem hoje a SMO, a gente tem Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, interior de São Paulo, e mais umas tantas outras. Portanto, agradeço a oportunidade e o convite. Para mim, sinceramente, é muito legal falar a respeito de responsabilidade civil. Bom, mas não tem como a gente falar um pouco a respeito desse assunto sem a gente contextualizar a situação econômica que gira em torno dessa rubrica. Quando a gente fala do orçamento da saúde, é mais ou menos isso que está aí nessa tela. A gente tem hoje um orçamento de saúde, talvez uma gordura um pouquinho para cima, uma gordura um pouquinho para baixo, mas em torno aí de uns 600 bi. Valério, Oi, pois não. O slide não está passando. Vou te avisar no início. Para mim aqui está passando normal. Pois é, então deve ter algum outro item aí. Deixa eu fazer uma outra... Passou. Deu? Ok. Então, deixa eu usar aqui pelo... Eu vou usar aqui pelo PowerPoint mesmo, ok? Aqui está ótimo aqui. Então, vamos lá. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente tem hoje aí um orçamento da saúde que é o maior orçamento que nós temos se a gente observar o produto interno bruto, que hoje gira em torno de 1,5 trilhão de dólares, e a saúde hoje, ela consome algo próximo de 600 bilhões. E quando a gente fatia esse orçamento, o resultado é mais ou menos esse que está aí. Nós temos mais ou menos 180 bilhões para cuidar de cerca de 160 milhões de pessoas na saúde pública. Nós temos aí algo próximo de 220 bilhões para cuidar mais ou menos de umas 53 milhões de pessoas na saúde suplementar. E a gente tem 190 bilhões para cuidar da saúde particular. E aqui eu chamo a atenção dos senhores, principalmente aqueles que estão iniciando a carreira, e é muito comum a gente falar sobre isso. Eu costumo dizer que há vida fora dos planos. Não que o plano seja ruim ou que o plano seja bom, não se trata disso. Mas é que o orçamento da saúde particular, ele é tão grandioso quanto o próprio orçamento da saúde suplementar. E, às vezes, algumas pessoas não consideram isso. E isso equivale a dizer, e nós vamos concluir isso durante a minha exposição, que se a gente entregar uma medicina muito bem humanizada, não estou dizendo que ela seja mal humanizada, mas se a gente fizer um bom trabalho do ponto de vista dos pacientes particulares, a tendência é que você tenha um retorno e, obviamente, não fique tão dependente das operadoras de saúde ou das operadoras de plano de saúde, que, na verdade, em parte são os atravessadores que ficam com um montante da remuneração médica. Só para vocês terem uma ideia, a conta do médico, não é a conta médica, a conta do médico hoje, num procedimento cirúrgico, ele ficaria mais ou menos com algo próximo de 7%, 8%, 6% de uma conta. E eu costumo dizer que sem médico não há saúde. E conforme até o Molinari me disse, a gente precisa de hoje tomar muito cuidado, porque tem muita gente querendo ser médico sem estudar medicina. Bom, mas feita essa consideração inicial, eu
entro num tema muito interessante, que é a questão do fenômeno da judicialização. Se a gente fala de responsabilidade civil, a gente está falando de judicialização de saúde. E quando a gente fala de judicialização de saúde, a gente tem um conceito muito amplo, desde a questão de uma solicitação de medicamento, que entra nessa conta de judicialização, até a questão propriamente dita do erro médico. Então, boa parte desse fenômeno não é uma atribuição exclusiva da relação médico-paciente, mas uma atribuição ou uma circunstância generalizada em que uma das situações é a questão da responsabilidade civil na área médica, e essa sim denotando a questão da responsabilização. Bom, mas quando a gente entra para entender a causa e o efeito da judicialização, esses aí são, talvez, se não os únicos, mas talvez os mais importantes. Primeiro é a questão da desumanização, e eu falei de uma medicina humanizada, por quê? Porque a desumanização da medicina é mais ou menos a ideia daquele médico clássico que entrava numa residência 9 horas da manhã, examinava o pai, examinava o filho, examinava o avô, examinava praticamente a família toda, escutava e auscultava todos na casa, e às vezes ficava para almoçar e saía lá no final da tarde, e ele conseguia colher todas as informações de uma maneira muito detalhada, a ponto de conseguir formar uma convicção, talvez um diagnóstico dessas pessoas que ele eventualmente assistia. Hoje a gente não vê mais essa figura do chamado médico de família, não é médico da família, médico de família. A gente não vê mais, é uma figura clássica, e essa desumanização, ela tem como a sua base a questão da celeridade. Por que a celeridade? Porque se antes esse médico clássico levava praticamente uma manhã inteira para examinar todo mundo, hoje você tem médico examinando no sistema público a cada 5 minutos. Às vezes, algumas operadoras, você tem atendimentos médicos a cada 20 minutos. Esses centros populares aí de saúde, essas chamadas clínicas populares, também não ficam muito atrás disso. E o que acontece quando você acelera o processo? Você aumenta o risco de não compreender corretamente a situação clínica do seu paciente e aí, logicamente, não entregar o melhor resultado ou entregar um resultado diverso daquele que de fato deveria ser entregue. Então, desumanização é uma das causas que, por sua vez, leva à celeridade dos processos, que, por sua vez, aumenta o risco de se ter um erro, obviamente, por questão da celeridade propriamente dita. Um outro ponto muito interessante é que as pessoas hoje estão muito intolerantes. Então, a insatisfação, que a gente chama de insatisfação do paciente, né? Na verdade, não é só a questão da insatisfação. Existe hoje muita intolerância e existe também um desconhecimento, porque algumas pessoas entram no consultório e acham que têm que sair dali curadas. E a medicina não é uma ciência exata. Ela não promete a entrega da cura. Ela promete a entrega de cuidados conscienciosos para tentar restabelecer a saúde do paciente. É, portanto, uma obrigação de meio, não é, portanto, uma obrigação de resultado. E é muito importante que vocês tenham isso em mente. Com algumas exceções, por exemplo, na cirurgia estética, que, regra geral, é tratada como uma obrigação de resultado, boa parte da medicina, das 56 especialidades, hoje são 56 ou 57, com a resolução 2330, agora de 2023, aumentaram mais 2 especialidades, boa parte delas não tem a obrigação de resultado. O contrato médico com o seu paciente não é um contrato de resultado, ele não pode prometer a cura,
ele pode prometer a envidar todos os esforços dentro da sua esfera de conhecimento para tentar restabelecer a saúde do seu assistido. E, às vezes, as pessoas confundem isso, entendendo que o médico deveria, de fato, ter entregue o resultado cura, e aí eles judicializam em função disso. E uma outra questão também, não menos importante, é o fato de que todos tratam essa chamada judicialização como erro médico. É uma erronímia, né? Por exemplo, você entender que um paciente percorrendo numa maca no corredor do hospital, ele cai dessa maca, quebra o braço, judicializa-se e chama isso de erro médico. Isso não é erro médico, isso é um evento adverso em saúde, inclusive com consequências ou com respostas judiciais bastante diversas, conforme a gente vai avaliar. Outro exemplo também interessante, um paciente, uma enfermeira vai ministrar uma medicação e aplica uma medicação equivocada. O paciente tem um choque e vem a óbito, ou tem uma embolia, ou seja lá o que for. Isso não é erro médico, isso é um evento adverso em saúde. E como evento adverso, deve ser tratado dessa forma. Mas todos, de uma maneira geral, colocam na conta, ou colocam nessa conta, nessa rubrica erro médico, esse fenômeno de judicialização. Bom, nós fizemos uma pesquisa muito interessante, e me lembro até que, se não me falha a memória, o doutor Molinari também participou, e foi uma pesquisa com os nossos clientes, e boa parte, a parte significativa dos nossos clientes, eles são oftalmologistas, e a gente fez essa pesquisa para tentar entender o cenário. Então, é uma pesquisa por amostragem, com uma amostragem bem interessante, bem significativa, e que nos deu mais ou menos uma noção do cenário com relação aos médicos que estão na área oftalmológica. E os resultados são esses. Na pesquisa que nós fizemos, é mais ou menos essa a resposta. Um médico oftalmologista com cerca de 20 anos vai ter, em média, ou melhor, 30% desses médicos com a média de 20 anos vai ter em torno de 1,7 processos. Se um médico oftalmologista atua com uma média de 20 anos, ele vai ter uma média de 30% deles vai ter uma média de 1,7 processos ao longo desse período. E dessa média, cerca de 12,8% deles vão ter uma condenação, desses casos vão resultar numa condenação com um valor aí próximo de R$85 mil. Esse é um cenário obtido através de uma pesquisa que apurou, mais ou menos a gente dizer, de cada 100 médicos com 20 anos de profissão, 35% deles vai ter uma média de 1,7 processos, desses 12,8 vão ter uma condenação, e essa condenação em torno de R$85 mil. Pois bem, e na oftalmologia, quais são os principais casos? Bom, esses três são os que normalmente batem mais a minha porta. Cirurgia de catarata, injeção intravítrea e prescrição de lentes. E eu explico um por um. A cirurgia de catarata, ela tem uma particularidade, primeiro que deve ser, já ouvi essa informação, se eu tiver errado, me corrijam também, mas eu já ouvi a informação que a cirurgia de catarata é a cirurgia mais realizada no planeta, e que logicamente, além disso, além de ser uma cirurgia recorrente, a gente ainda tem os chamados mutirões, e o mutirão, logicamente, nós falamos de celeridade nos primeiros quadros. O mutirão, o que é que visa? Operar várias pessoas, não digo de maneira simultânea, mas praticamente um atrás do outro, né? Com o mesmo profissional, que sai de uma baia, entra na outra e por aí vai.
Recentemente tivemos um problema sério no estado de Rondônia, com uma endoftalmite lá, que pegou pelo menos umas 20 a 30 pessoas, com resultados de cegueira, inclusive. Tivemos um outro também, há um tempo atrás, aí, no interior de São Paulo, enfim. Então, a cirurgia de catarata tem gerado problemas, né? Fora a questão das lentes, fora a questão do descolamento, e por aí vai. Mas ela tem gerado, pelo menos assim, para nós aqui no escritório, ela tem gerado problemas de uma maneira mais recorrente. Um outro ponto interessante também, que a gente costuma avaliar, é a questão da injeção intravítrea, né, no tratamento da degeneração macular. A gente tem pelo menos aí 3 medicamentos que a gente chama, que é o Lucentis, o Eli e o Azurdex, que a gente chama de medicamentos, né, próprios para o tratamento da DMRI. E o que acontece é que, às vezes, alguns sugerem ou alguns usam a medicação Avastin, que é uma medicação off-label. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com isso, e essa orientação que a gente dá, inclusive, sabendo que existem estudos clínicos, né? Alguns, inclusive, defendem o uso da medicação, mas quando se trata de uma medicação off-label, a própria ANS, como o próprio Conselho Federal de Medicina, diz para não usar, porque é sobre conta e risco do profissional. E aí, se o meu colega advogado toma ciência de uma situação e verifica que foi usada uma medicação off-label, na mesma hora ele vai dizer, olha, ainda que se fale em obrigação de resultado, obrigação de meio e não em obrigação de resultado, o uso de uma medicação para fazer um tratamento off-label é algo que, me desculpem, mas não tem indicação da bula do remédio, e aí pede uma indenização por conta disso. E o outro problema também recorrente é a questão de prescrição equivocada de lentes, né? São os exames cujo resultado não correspondem à realidade do paciente, e aí o paciente vai para a ótica e chega na ótica, faz o óculos, e feito o óculos não lhe atende, não lhe agrada, não corresponde ao grau, e por aí vai. Essas questões também de prescrição, elas são comuns e até mais fáceis de resolver, porque normalmente, às vezes, o paciente aceita até a substituição do valor, ou a restituição do valor, e não chega a ajuizar. A gente costuma, inclusive, fazer um trabalho bem interessante, que a gente chama de proativo, né? É preventivo e proativo, porque a gente costuma, dentro daquela ideia de gestão de crise, evitar que isso chegue a um processo e possa gerar uma consequência maior. Então, a gente também tem bastante atuação nesse tipo de circunstância e é também um caso recorrente. Bom, já me aproximando aí dos meus 20 minutos prometidos, Valério, se vocês me perguntassem, Valério, o que eu posso fazer para evitar uma condenação? E vejam, eu disse evitar uma condenação, eu não disse evitar um processo. O acesso à jurisdição é ilimitado, é um direito constitucional que todo mundo tem de ingressar na via judicial e processar uma outra pessoa. Agora, se nesse processo ele vai ter o mérito da ação, aí é uma segunda circunstância. O que eu tenho aqui nesse quadro é como você tentar, ao máximo, evitar uma condenação em um processo decorrente de uma discussão, conforme esses pontos que a gente acabou de suscitar. Não é evitar um processo, mas evitar que esse processo lhe gere uma condenação. Bom, essas 4 providências são muito simples. Agir dentro da técnica. E vocês me perguntam assim, pô, Valério, mas não é possível. A gente age dentro da técnica. Vejam bem, é comum você verificar um médico sem registro de qualificação, atuando como oftalmologista. Não estou questionando se é certo ou se é errado, não se trata disso. Eu estou questionando que se eventualmente ele faz aplicação de uma injeção, conforme eu já constatei, já vi acontecer, e ele não tem o RQE, ele corre um seríssimo risco de ter um processo e ser considerado imperito, ok? Por quê?
porque ele atuou, praticou atos sem ter uma comprovação específica com relação à sua qualidade técnica. Repito, não estou dizendo que o médico não possa. Estou dizendo que é possível que ele tenha uma condenação decorrente de falta de técnica ou decorrente de ser considerado uma pessoa ou um médico que não tem técnica suficiente para executar o que está executando ou que executou. O segundo ponto que também chama atenção, e às vezes as pessoas falam, não, mas não é possível que isso aconteça, e acontece demais, é a questão do campo de atuação. Quando a gente fala de verificar o campo de atuação, é fazer o checklist antes do procedimento. Ah, Valério, mas não é possível, todo mundo faz. Não, não faz. Posso dizer para os senhores que já senti na pele uma situação com a minha mãe, de um otorrino que foi fazer uma cirurgia de implantes de prótese auditiva. Ela fez o jejum, ela internou, ela foi anestesiada, cortou, e no meio do procedimento, o procedimento foi interrompido porque o profissional estava usando o microscópio de oftalmo quando deveria ter usado o microscópio de otorrino. E nós só ficamos sabendo, eventualmente, quando tivemos a notícia de que o microscópio de otorrino estaria em manutenção. E aí, logicamente, que ele iniciou o procedimento todo e ele realmente não verificou o campo. Terceiro ponto também, que é muito, muito importante, é a questão da informação ao paciente. E aqui, a gente vai desaguar num documento chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. E é importante frisar o seguinte, é direito do paciente a informação? É. O direito à correta informação está no nosso ordenamento jurídico há pelo menos 33 anos, para os senhores terem uma ideia. Está disciplinado no artigo 6º, inciso 3º da Lei 8.078 de 1990, chamado Código de Defesa do Consumidor. Então, nós profissionais da área médica, temos o dever de orientar corretamente o nosso paciente. Ótimo. Mas, como eu disse, é uma via de mão dupla. E por que é uma via de mão dupla? Porque nós também temos o direito de, eventualmente, quando questionados, termos algum documento que prove que nós orientamos corretamente os nossos pacientes. E esse documento é o termo de consentimento. Eu, fulano de tal, declaro pelos devidos fins que na data tal fui submetido à consulta com o doutor fulano de tal, me orientando a respeito de minha doença, assim, assado, que em conversa com o profissional me foi sugerido o tratamento tal, que autoriza fulano de tal e sua equipe a tentar estabelecer qualquer tipo de intercorrência e por aí vai. Com esse documento, você prova que informou corretamente o paciente. Hoje está muito comum o paciente dizer o seguinte, se eu soubesse que eu teria o risco disso acontecer, eu não teria feito. Portanto, tomem muito cuidado, sejam muito transparentes, informem corretamente o paciente, mas colham o termo de consentimento livre e esclarecido, porque esse documento é o que vai provar que, de fato, você cumpriu essa determinação legal do artigo 6º, inciso 3º, e orientou corretamente o seu paciente, ok? E, por fim, não menos importante, redigir um bom prontuário. Valério, todo mundo redige um bom prontuário. Não mesmo. E quando a gente fala de redigir um bom prontuário, eu explico a razão de ter esse documento muito bem elaborado. Boa parte das circunstâncias envolvendo a área médica, elas ocorrerão hoje para serem discutidas, se forem discutidas eventualmente daqui a 1 ano, 2 anos, né, em eventual processo, depois de instrução, na hora de uma eventual perícia. E eu costumo ilustrar esse quarto item com um caso nosso de um ortopedista de Brasília que foi acionado por uma senhorinha que teria feito uma cirurgia para colocação de uma prótese de joelho 5 anos antes do ajuizamento da demanda. Ora, uma senhorinha mais idosa, depois de 5 anos, pode ter acontecido uma infinidade de coisas. Ela pode ter tido um rompimento de ligamento, ela pode ter tido uma queda, ela pode ter tido ela pode ter tido, pode ter ocorrido outras circunstâncias que não propriamente, né, somente a questão do ligamento, enfim. E daí pode ter tido uma osteoporose, e por aí vai. Daí,
Depois de 5 anos, ela ajuizou o profissional e tentou receber dele uma indenização, alegando que teria havido um erro médico na colocação da prótese. Bom, submetido o processo à perícia, verificou-se que ela deambulava normalmente, tinha marcha normal, nada de marcha claudicante, mandava para cima e para baixo regularmente, portanto, não tinha nenhuma sequela decorrente daquela circunstância. Mas, para concluir a perícia, o que o perito fez? Foi exatamente no prontuário. E, normalmente, é no prontuário que os peritos vão observar se, de fato, houve ou não o uso da técnica correta, né? Não estou dizendo a melhor técnica, estou dizendo a técnica correta, porque pode ter mais de uma técnica a ser utilizada pelo profissional, e aí entra dentro da autonomia do médico assistente, e verificada a técnica utilizada pelo médico, pelo ortopedista, constatou que o que ele fez estava de fato correto. Portanto, o processo foi dado improcedente e ela ainda teve que pagar um honorário alto, que foi cassada a assistência judiciária, e ela era pensionista de um daqueles poderes lá de Brasília e, logicamente, ela ainda está tendo ainda, né, uma repercussão muito negativa por conta disso. Bom, basicamente, o que eu iria falar a respeito de responsabilidade civil seria isso, e agradeço, a gente hoje atua muito, né, com essa plataforma Médico Seguro, que é uma plataforma justamente que auxilia os profissionais, e aí peço licença para falar um pouco disso. A gente tem uma plataforma que auxilia os profissionais, né, por um valor mensal bem interessante. A gente faz todo o trabalho preventivo e proativo, e se de fato houver uma intercorrência de haver algum processo, a gente faz a defesa e, eventualmente, se houver a condenação, a gente cobra a condenação. Esse produto já é um produto nosso há mais ou menos uns 15 anos, e a gente tem uma atuação com isso, a gente tem uma atuação nacional com isso. Bom, eu reitero, viu, Molinari, o agradecimento pela oportunidade, o agradecimento à Sociedade Mineira de Oftalmologia, e me coloco aí também à disposição para esclarecer ou retirar as dúvidas, eventualmente, dos nossos clientes. Muito obrigado. Você não vai ficar livre ainda não, calma. Agora que é a hora da gente aproveitar, né? Então, a gente já tem uma fala aqui da Camila. Camila, você pode fazer a colocação, por favor? Fica à vontade. Eu, na verdade, gostaria de pedir licença ao doutor Valério, agradecer, né, a oportunidade, foi muito bacana as colocações, foram muito, muito bacanas as colocações, mas pedir licença para acrescentar talvez um quinto item nessa lista, que parece um pouco romantizado, mas não é, que é a relação médico-paciente muito eficaz. Uma vez que você tem, né, uma relação muito bem estabelecida, as coisas bem claras e tudo, às vezes até tratar o paciente de forma gentil evita muita coisa. Já vi casos de colegas, né, que passaram por algum problema em relação a algum erro, alguma coisa, e por causa da relação médico-paciente o processo não ocorreu, né? Então eu acho que isso também é uma coisa muito importante ser pontuada. Com certeza. Então, na verdade, isso é uma consequência daquilo que eu iniciei. A medicina humanizada, ela evita muito que isso ocorra. Quando a gente faz o trabalho que a gente chama de gestão de crise, é exatamente tentar evitar isso, ok? Mas eu tenho muitos casos, não são poucos, de rompimento dessa relação, e às vezes rompimento até brusco, sabe? E às vezes você não consegue restabelecer ou não consegue reumanizar o atendimento entre médico e paciente. Eu tenho pacientes, eu tenho clientes que, mesmo depois de fazer todas, ou tentar todas as opções, eles de fato foram operados. Ou foram processados. Quando a coisa chega para nós, ela normalmente já chega num ponto crítico, porque a gente não tem, normalmente, o acesso primitivo com o paciente. Quem tem o acesso primitivo, normalmente, são os gestores da clínica e o próprio médico assistente.
Mas eu tenho caso de médico assistente pedindo, pelo amor de Deus, para não ver mais o paciente, não encontrar mais o paciente, porque aquele paciente, de fato, está lhe gerando um transtorno muito pior do que, eventualmente, responder a um processo. E isso também acontece. A medicina humanizada, ela é um dever, ela é uma obrigação, ela é uma consequência natural da relação humana e da relação de nós, profissionais, e aí eu me incluo como advogado, tratar da melhor forma possível os nossos assistidos. Mas, às vezes, isso se torna impossível. E aí não tem como você tentar restabelecer. Mas, óbvio que a sua colocação é excelente e agradeço o auxílio, valioso. Eu dando um exemplo que aconteceu comigo, eu trabalhava com muito, agora, graças a Deus, melhorou muito, com as endoftalmites, que o Valério até comentou, e eu trabalhava no Wilton Rocha, era uma instituição para onde drenavam muitos casos. Eu me lembro de um paciente, o médico mandou do interior, e a esposa queria processar o médico. E o paciente falou que não, porque a relação havia sido muito boa, no sentido assim de que ele não abandonou o paciente, ele foi até a casa dele uma vez e ele ligava para ele todos os dias. Ele veio a perder a visão, mas ele não aceitou a proposta da esposa e do filho de processar esse médico. Então, a Camila tem total razão, o Valério também, reforçando, que a relação médico-paciente é importantíssima. E hoje, especificamente hoje, eu fui o quarto médico de um paciente. Ele comentou comigo que eu fui o primeiro que olhei para ele. Eu não estou defendendo aqui, puxando louros para mim, não. É porque eu falo isso com os alunos toda semana, com o residente, com o aluno, o seguinte, essa relação, olha no rosto do paciente, faça uma boa anamnese, mesmo que curta, depois você pega mais dados, mas dê essa atenção. E o filho comentou a mesma coisa, falou, olha, a gente está lamentando que ninguém ouve o meu pai, e você foi o primeiro. Eu falei, bom, eu sou o primeiro, mas tem vários que fazem assim, né? Felizmente, mas está um ato assim muito comum, esse pouco caso, esse descaso. Nos primeiros dias de aula, com cada turma de reunião, eu falo, olha, vocês estiveram nos médicos recentemente? Sim. Aí 2 ou 3, às vezes de um grupo de 12. Aí eles falam assim, e aí eu pergunto, e aí, eles olharam, o médico olhou para você? Não. Ele não tirou o olho do computador, foi anotando, pedindo exames. Então, assim, gente, vocês que estão no início, né, tem colegas que já estão aí há uns 5, 6 anos de formado também no grupo, podem dizer. Eu tenho aqui o Cláudio, um grande amigo meu, é oftalmologista, ele está aqui no lugar do filho, porque o filho está matando a reunião, e aí ele vai repassar para o filho. Isso é que é um paizão, né? O filho está formando agora e está vindo e não conseguiu entrar. O Cláudio também pode dizer isso, que ele tem uma relação médico-paciente muito boa, e a gente discute com os residentes sempre, né? É essencial essa anamnese, assim, cara a cara. E a medicina centrada no paciente, que é exatamente o que o Valério está comentando aí, e que todos vocês. Eu queria, gente, vou falar pouquinho, agora não vou falar mais nada, eu queria só estimular vocês a fazer perguntas, e a gente está aqui num ambiente que ninguém sabe nada, vamos imaginar assim. Todos nós somos carentes de informação. Então, aí, para que vocês fiquem bem à vontade. E aí, quem tem mais experiência, no caso o Valério, às vezes eu que sou mais antigo também, a gente pode ajudar. Mas fiquem à vontade, façam perguntas, colocações. Nós temos aqui a área da oftalmo, mas temos a área da psiquiatria, né? Temos colegas que nem estarão presentes assim ainda definitivamente numa área. E o André, o Bersan, levantou a mão, a Bruna e mais uma pessoa. Então vamos lá, André, depois a Bruna. Depois a gente vê o terceiro.
Não, eu vejo a cirurgia de catarata não como uma cirurgia de resultado, eu vejo a cirurgia de catarata como uma cirurgia de meio. Porque pode acontecer de mesmo você usando todas as técnicas, aplicando todos os recursos, pode ser que você não tenha uma recuperação, inclusive por outras circunstâncias, até mesmo decorrente da própria complexidade orgânica do paciente. A gente costuma também falar um pouco a respeito de uma expressão, possivelmente vocês vão ouvir, que chama iatrogenia. A iatrogenia, tem gente que entende que ela é decorrente de um erro profissional. Eu sou da corrente que entende que a iatrogenia é uma circunstância que pode acontecer, não queremos que aconteça, mas se acontecer, eu vou ter que, durante um procedimento, tomar alguma providência. Eu já tive alguns casos de feita a cirurgia ou a colocação de lente, enfim, você ter algum descolamento. E, às vezes, eles questionam que esse descolamento é uma decorrência ou é uma circunstância decorrente de uma cirurgia mal sucedida. E eu digo que não, que é uma consequência que pode acontecer, não se espera que aconteça, mas se acontecer, logicamente você... negócio aqui, porque desligou. Pois não? Acho que tem um microfone aberto aí. Então, pode acontecer, e se acontecer, um exemplo bem interessante para mim, bem ilustrativo para mim de iatrogenia, até para a gente entender um pouco, é o caso de uma cirurgia em que no meio da cirurgia você tem uma hemorragia que você não consegue controlar. Não se esperava que aquilo acontecesse, sabe? Mas em decorrência de alguma circunstância, e logicamente aí eu estou falando com relação à questão orgânica do paciente, de repente você tem uma hemorragia ali que você precisa de controlar no meio de um processo. Eu classifico isso como um caso clássico de iatrogenia. Não se espera que aconteça. Pode acontecer. E se acontecer, eventualmente, você vai ter que cuidar. Mas eu não enxergo a cirurgia de catarata como uma obrigação de resultado. Talvez se aproxime um pouco uma colocação de lente intraocular, mas não com relação ao resultado da capacidade da visão, mas sim com a colocação da lente de maneira correta, enfim. Mas mesmo assim, mesmo a gente falando com tanta tranquilidade, a gente precisa conhecer de fato caso a caso, porque não dá para você generalizar de forma alguma, entendeu? Olha só, eu vou juntar a fala anterior com essa. Primeiro de tudo, converse de maneira muito transparente com o seu paciente. É o olho no olho, como o doutor Molinari comentou, né? É a atenção, é o zelo, é o cuidado, para dizer para ele, olha, a gente tem algo que pode lhe trazer a solução. Não venda algo definitivo que você não tem 100% de segurança de que, de fato, vai ocorrer. O grande problema que eu verifico, inclusive nos processos que eu conduzo, é que em algum momento o paciente foi orientado, não, isso aqui vai resolver. Tem que tomar muito cuidado com isso. É a mesma coisa de eu, como profissional na área jurídica, virar e falar assim, não, isso aqui é causa-ganha. Não,
Eu não posso falar isso, eu jamais falei isso para os meus clientes. O que a gente fala quando fala, olha, aqui você tem uma boa chance, de fato, e as decisões que a gente tem visto, porque o direito positivado segue nessa linha, os tribunais pensam dessa forma, a jurisprudência diz isso, a doutrina diz isso, e a gente está muito confiante, mas eu não digo para ele, vou ganhar. Não, eu não posso fazer isso, mesmo porque, no meu caso em particular, eu não sei o que tem do lado de lá, correto? E no caso de vocês em particular, vocês não conhecem a totalidade do organismo do paciente que estão assistindo. Ele pode ter uma intercorrência que ninguém estava prevendo. É comum, não vou me lembrar agora, a humanidade diz que eu sou oftalmologista muito mais pela amizade. Mas tem uma infecção que costuma, por fungo, que costuma, eu já peguei acho que uns 2 ou 3 casos disso, e que ninguém sabe de onde veio, para onde foi, como é que aconteceu, e às vezes ela está, é até decorrente de uma questão do próprio organismo, ou do cílio, e por aí vai. Então, tem situações que você não consegue controlar, é impossível você controlar. E aí, todos os pacientes que forem submetidos ao procedimento cirúrgico e que tiverem uma intercorrência dessa, eles vão dizer o quê? Não, isso aqui é da cirurgia. Ou o meu colega advogado, não, vamos lá que nós vamos pegar um dinheiro aí, você tem que receber uma indenização em função disso. E, às vezes, a circunstância é zero de responsabilidade do médico assistente, entendeu? Mas aí você tem que passar pelo processo. Valério, agora nós vamos mudar um pouquinho, André, obrigado. Vamos passar para a Bruna. Você vai criar... porque nós começamos... Mas, assim, não é 1 hora? Você começou 8h10, não? Falta 8 minutos para acabar aqui. Então, vamos só fazer uma perguntinha da Bruna e depois a gente recomeça com o Lucas para não cortar ninguém. Ô, Bruna, você pode... É bom que você vai sair do oftalmo um pouco, senão eu vou ser crucificado depois, né? Que é só oftalmologia, assim não é possível. Bruna? Bruna, tá ouvindo? Bruna Guerraim? Ela está dizendo que está sem microfone. Ela está sem microfone. Você quer perguntar por escrito? Manda mensagem, então, Bruna. É porque ela estava... Ô, Lucas, então vamos... da Bruna, desculpe. Eu vou ler, então. Ô, Lucas, 1 minuto. Excelente a palestra, muito obrigado, doutor Valério. Achei interessante essa questão de caracterização de evento adverso e não de erro médico. Não sabia que era delimitado assim. Quando, como é considerado erro médico? Perguntando, né? Tinha um entendimento que qualquer dano, seja ele por omissão ou dano ao paciente, como eu achava que seria no caso de administração errada, seria considerado erro médico. Desculpa, pessoal, estou sem o microfone. Sem problemas, sua pergunta está ótima. Então, doutora Bruna, excelente pergunta, e a senhora está acompanhada aí de 90% das pessoas que caracterizam tudo praticamente como erro médico. Mas o erro médico, necessariamente, é aquele evento adverso decorrente de uma situação que tenha a participação efetiva de um profissional da medicina. Se não tiver um profissional da medicina, ou porque ele receitou, ou porque ele agiu, atuou no procedimento, ou porque ele deixou de atuar, ou porque ele atuou de maneira imperita, né? E aí nós temos aqueles elementos do ato ilícito, né? Ação ou omissão, dano ligado por um nexo de causa. A responsabilidade do médico, doutora Bruna, ela somente será apurada mediante a verificação de culpa. Isso denota que eu tenho que provar que alguém, médico, atuou de maneira imprudente, negligente ou imperita. Correto? Portanto, eu não posso entender com responsabilidade subjetiva o paciente que cai da maca. Essa responsabilidade é uma responsabilidade do hospital, inclusive dita objetiva. Qual que é a diferença de um para o outro?
Na responsabilidade subjetiva do médico, por eventual participação no procedimento, eu tenho que provar os elementos culpa. Isso está no artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho que provar negligência, imprudência ou imperícia, elementos da culpa. Na responsabilidade do hospital, não. O paciente caiu da maca, não tem que provar nada disso. É o risco da atividade. Se a atividade gera um risco e eu tenho um dano de um paciente que caiu da maca, ligado por um nexo de causa, o hospital vai responder de maneira objetiva. Olha a diferença. Mas alguns chamam essa queda da maca de erro médico. Isso não tem nada a ver com erro médico. Isso é um evento adverso em saúde e alguns chamam também de fato do serviço em saúde. Então tem essa distinção, correto? Muito bem. Nós vamos agora esperar um minutinho. O André vai conseguir o link, né, André? E aí você manda no grupo e a gente começa com o Lucas, gente. Tá uma aventura, né? Essa noitada. Não estou te ouvindo direito, doutor André, por favor. Claro, com certeza. Não. Para ser considerado erro médico, doutor André, tem que ter uma baianada mesmo, sabe? Eu li uma decisão, deve ter uma semana, de um profissional, de um desembargador, entendendo que mesmo tendo ocorrido isso, é um risco da cirurgia. Não fica caracterizado propriamente um erro, entendeu? Do médico na hora de realizar o procedimento. Quando a gente fala dos elementos da culpa, negligência, imprudência, imperícia, na negligência, ele fez o que não devia ter feito. Na imprudência, na negligência, ele não fez o que devia ter feito. Na imprudência, ele fez o que não devia ter sido feito. E na imperícia, ele não tinha qualificação. Às vezes, o profissional faz o que era preciso fazer. E, às vezes, pode acontecer uma circunstância no decorrer da cirurgia. Isso, por si só, não denota elemento caracterizador de culpa. Agora, por mais que eu diga isso, e a gente entenda dessa forma,
Quanto mais eu me aproximo de uma situação estranha ao ato cirúrgico, maior é a chance de um resultado de condenação. Percebe? Se eu fiz o procedimento, e o procedimento foi todo feito corretamente, e eu não obtive resultado, é 1 grau de possibilidade. Se eu fiz o procedimento, no meio do procedimento houve alguma intercorrência, é 1 segundo grau de possibilidade. Se acontece uma ruptura, eu estou me aproximando um pouco mais da chance de obter um resultado negativo, eu, profissional da área médica. Não quero dizer que necessariamente você vai ter uma condenação, mas eu quero dizer que a chance de uma condenação aumentam, e mesmo que não tenha havido um erro propriamente dito. Entendeu? Mais ou menos assim. Agora é o Lucas. Você volta, André. Bom, antes da pergunta, só queria também complementar um negócio. Você falou sobre a iatrogenia. Nem sempre a iatrogenia é por má prática médica. Às vezes a iatrogenia realmente acontece. Com o melhor das intenções, você acaba, às vezes, fazendo um tratamento e esse tratamento traz um prejuízo para o paciente. Então, é muito delicada a questão da iatrogenia. Assim, a gente tem que ficar realmente muito, muito atento, sabe? Porque você tenta fazer o melhor e às vezes aquele remédio tem efeito colateral que você acabou não considerando e aquilo vai trazer um dano e você trouxe um prejuízo para o paciente. Então, olha só. Como eu disse, essa pergunta é muito interessante. E é tão interessante que não há uma posição para dizer assim, é isso definitivamente. Por isso que eu disse que eu me filiava a uma corrente que entende que a iatrogenia não é classificada como um erro. Ela é classificada como algo que não se espera que aconteça, mas que pode acontecer. Lembra que foi isso que eu disse, correto? E veja bem, você tratou seu paciente, usou a técnica adequada, que pode ser aquela que você se utilize, não necessariamente uma outra, e fez o procedimento da forma como deveria ter sido feito, e você tem um resultado por uma circunstância alheia à sua vontade, e às vezes o paciente piora. Veja, você obrou corretamente, você usou a técnica correta, o paciente se submeteu a um procedimento do início ao fim sem intercorrência, e ainda assim adveio um resultado ruim, uma piora. Eu não posso atribuir essa piora a uma vontade ou a um comportamento equivocado. O comportamento está certo, mas o resultado não foi aquele esperado por circunstâncias alheias. Eu só vou ter uma situação de demonstração de erro quando eu provar os 3 elementos. E quando eu tenho uma situação de iatrogenia, você já deve ter ouvido falar em duas excludentes de antijuridicidade, excludentes de culpa, que é o fato fortuito, caso fortuito e a força maior, lembra? Caso fortuito e força maior, alguns entendem caso fortuito como evento humano e força maior como evento da natureza. Evento humano, uma greve me impediu de chegar no lugar, evento da natureza, uma tempestade. E outros entendem de maneira diametralmente oposta, o contrário, ok? Mas eu posso atribuir a questão da iatrogenia como um caso fortuito, uma força maior. Circunstâncias alheias à vontade, que não se espera que aconteça, mas que pode acontecer, e aí, obviamente, eu estou tratando da questão do organismo do indivíduo, e se acontecer, não quer dizer necessariamente ter havido culpa por parte do médico. Eu só vou ter o dever de indenizar, quando eu provar os 3 elementos, a ação culposa, nexo de causa e dano.
Se não tem negligência, imprudência, imperícia, por uma circunstância de iatrogenia, que eu classifico como um evento alheio à vontade, eu não tenho um dos requisitos caracterizadores do ato ilícito. É assim que a decisão judicial se procede, entendeu? Entendi, interessante. Muito boa a sua colocação, muito obrigado. E a pergunta que eu ia fazer é sobre seguro de processo, que eu sei que isso está na moda hoje. O que você fala sobre isso? Então, na verdade, quando você me pergunta de seguro, eu atuo nisso há muito tempo. Dei aula disso há muito tempo. E atuo na área médica há muito tempo. Num determinado momento na minha carreira, os meus clientes começaram a me pedir ou a me perguntar se eu não tinha algo semelhante a isso, semelhante a um seguro, em que eles tinham uma parcela mensal pequena ou razoável, que pudesse comportar, e, eventualmente, se eles tivessem um processo, eu defenderia. E aí eu desenvolvi o médico seguro, e lá pelas tantas desenvolvi o médico seguro e coloquei também uma cobertura de risco. Por quê? Porque quando você contrata um seguro, quando você contrata uma apólice de seguro, na verdade, você não sabe quem vai te defender. E aí, esses profissionais que me procuravam queriam que eu fizesse a defesa deles, porque confiavam no meu trabalho. Isso há um bom tempo lá atrás. E quando eu desenvolvi isso, eu fiz um bocado de estudo atuarial, fiz análise de risco, fiz um monte de coisa para chegar a uma conclusão que, né, eu não vou colocar a mão onde eu não alcanço de forma alguma, não sou responsável nesse ponto. De modo que eu consegui apurar que seria algo interessante, né, para prestar para os meus clientes. E o meu cliente, normalmente, ele fica muito tranquilo. Por quê? Porque ele sabe que, primeiro, a gente vai tentar fazer toda a gestão de crise antes de chegar num processo. Não deu certo. Segundo, chegou no processo. A gente vai fazer toda a defesa técnica de que ele demanda do início ao fim do processo. E aí, terceiro e mais importante, se ele perder, eu pago a conta. Então, isso, para mim, é muito tranquilo. Já lido com isso há muito tempo, já lido na área há muito tempo. E, assim, quando você diz que está em moda, não é que está em moda. É que, por exemplo, nos Estados Unidos, você não trabalha se você não tiver um seguro. Você não trabalha, e se você for um recém-formado, você não arruma trabalho se você não tiver uma boa apólice de seguro. Porque nos Estados Unidos, as indenizações elas são infinitamente maiores do que as indenizações no Brasil. Ah, mas os Estados Unidos têm uma cultura litigante. Não vejo assim. Eu vejo os Estados Unidos como uma nação muito preocupada, no sentido que as coisas aconteçam da forma correta e, eventualmente, vão se discutir seus problemas na via judicial. E, obviamente, que se tiver algum resultado ruim, as seguradoras vão arcar com o prejuízo. E, logicamente, também, que lá, diferente daqui, as apólices são bem mais caras, né? A apólice que, na verdade, o prêmio, que é o que você paga para a seguradora, prêmio não é a indenização, não confunda o prêmio com a indenização. O prêmio é aquela parcela que você paga todo mês. Por exemplo, você fez o seguro do seu carro, parcelou em 3 vezes. Você vai pagar 3 parcelas do prêmio do carro, que é para você obter o seguro consolidado numa apólice, e por aí vai. Então assim, a gente tem conversado muito, eu converso muito sobre isso, e a gente é muito procurado, eu tenho isso no Brasil inteiro, porque as pessoas realmente estão preocupadas, porque hoje a litigância está muito alta. Eu tenho colegas meus que não conhecem ou não entendem como a coisa funciona e falam para o paciente, não, vamos lá que vai dar certo, vamos lá que vamos tomar um dinheiro aqui, vamos buscar um dinheiro aqui, enfim, e aí você tem que estar cobertado, na minha opinião, porque na hora que você for ter um processo, né, normalmente você pede aí 100 mil, o advogado pede 100 mil reais, por exemplo, mais um pensionamento, mais um dano moral, e põe isso tudo numa conta lá de, sei lá, 150 mil, 200 mil, pede assistência judiciária para o paciente dele, o cliente dele não vai pagar custas, não vai pagar honorários, e ele joga o risco todo para o profissional.
E aí você tem que estar bem seguro do que você vai fazer, para você chegar para um advogado e falar, ó, me defende disso aqui, com a conta de 150 mil, com a espada de 150 mil na sua cabeça, se ele te cobrar 10%, ele vai te cobrar 15 mil reais. Então, precisa de realmente avaliar isso com calma, porque às vezes, de fato, você pode ter um resultado. Deixa eu fazer uma conta de padaria aqui, só para você ter uma ideia. Imagine que eu tenha uma apólice aqui, ou uma apólice, desculpa. Imagine que eu tenha aqui um contrato de cobertura de 150 mensais. Você vai gastar 1.800 por ano, não é isso? 36, 46, 54. Se você tiver uma condenação em 20 anos, com 85 mil, levou 54 e muito mais. Percebe essa matemática? É mais ou menos isso que... É como se... Eu trato isso e falo isso para os meus clientes como se fosse um investimento. Por que é um investimento? Você vai trabalhar tranquilo. Se tiver alguma bronca, obviamente vai para mim. E para mim é tranquilo, porque logicamente que eu ganho no volume. Isso é atuarial. Então tem reserva, faço reserva e tudo. Então eu sou muito seguro com isso, entendeu? Eu queria só fazer um lembrete, Lucas e para todos vocês, que as instituições médicas, só aí dando um aditivo, um adendo ao Valério, ele sabe disso e conhece isso, existem advogados no sindicato dos médicos também que atuam em defesa do associado, vamos dizer assim, do sindicalizado. Então, você, ao se sindicalizar, eu sou sindicalizado, mas eu não sou da diretoria do sindicato. Eu sou da diretoria da Associação Médica. E eles têm uma comissão mista, que agora acabou que está tendo duas, então tem, vamos dizer assim, uma turminha, né, na Associação Médica e outra turma no sindicato, e aqueles que são associados, eles também gozarão de direitos. É óbvio que é diferente desse esquema do seguro médico que o Valério está explicando. As coisas não se anulam, elas até se complementam, mas é bom também para que você tenha orientações por uma equipe que tem médicos e advogados à disposição. Eu já participei dessas reuniões, levei alunos, às vezes ex-alunos, para conhecer o pessoal. Então, na associação médica tem a defesa do médico, né, e a valorização, e tem também no sindicato dos médicos, só para vamos dizer, né, contribuir com o que é o objetivo aqui desse grupo, que é a orientação, né? Gente, eu queria lembrar que nós começamos um pouco atrasados, estamos ainda aqui junto com vocês. Gostaria de propor que a gente não passasse de 21h30, porque as pessoas vão ficar, às vezes, um pouco sem jeito de sair, porque o papo está muito bom, e a gente acaba estendendo, né? E aí eu estou vendo que o Valério já está com a cara que ele está querendo jantar. Mas, de qualquer forma, e todos vocês, todos nós trabalhamos, né, o dia inteiro normal. Eu queria ouvir o Wellington. Foi bom que eu o estimulei a fazer uma colocação. Wellington, pode falar, fica à vontade. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiramente, obrigado, Valério, foi uma ótima palestra. E eu tenho uma dúvida, porque um problema que aconteceu aqui na cidade de maneira pontual. Eu moro em Piedade, Minas Gerais, e aqui, eu sou médico aqui, e o nosso sistema de prontuários é todos eletrônicos. Por algum motivo, o backup dos prontuários do ano passado, todos foram perdidos. Nesse caso, se tivesse algum problema relacionado a essa época, como que ficaria isso? Olha, doutor Wellington, uma pergunta com uma resposta muito simples. Não ficaria. Por quê? Hoje nós temos a Lei 13.709 de 2018, em vigor a partir de 2021, chamada Lei Geral de Proteção de Dados, em que há um dever
um dever de proteção, de proteção com relação aos chamados, principalmente, dados sensíveis, está no artigo 5º, inciso 2º da Lei 13.709. Os dados de saúde são dados personalíssimos, e aí se inclui o prontuário, assim como os direitos da personalidade, né? Imagem, informações pessoais, patologias e por aí vai. Então, o dever de custódia desses dados é da instituição, que pode ser pública ou privada, e o extravio desses dados pode gerar, sim, uma indenização por dano moral. E não é só isso. Imagine a situação de um paciente que precise do seu prontuário e não consiga localizá-lo mais porque esses dados extraviaram. Então, é uma situação muito complicada, e se você não tiver o prontuário físico, como provavelmente não tem, como é que você recupera dessa situação? E aí eu te digo que não há advogado que encontre uma solução nesse sentido. Possivelmente, se você tiver uma intercorrência, você corre um sério risco de ter que responder civilmente por isso, entendeu? Nesse caso, então, eu deveria estar, além do prontuário, então, online, deveria também estar imprimindo todos os meus atendimentos? Não é isso que eu disse. Uhum. O dever de custódia do prontuário, ele tem um reflexo de 20 anos. O CFM é taxativo nesses 20 anos, baseado no Código Civil, no artigo 518, Código Civil de 1916. O Código Civil novo, que é a Lei 10.406 de 2002, entrou em vigor dia 11 de janeiro de 2003, e reduziu o maior prazo prescricional que a gente tem no nosso direito, que era de 20 anos no Código Civil de 1916, foi reduzido para 15 anos no Código Civil de 2002. Pois bem, só que o CFM manteve os 20 anos. Bom, se você tiver o seu prontuário físico e não tiver o eletrônico, você tem que guardar o prontuário físico por pelo menos 20 anos após o último atendimento. Correto? Se você não tem o prontuário, se você tem o prontuário eletrônico, você pode pegar o seu prontuário físico, digitalizar e colocar no seu prontuário eletrônico e não precisa guardar o prontuário físico. Correto? Correto. Essa é a regra. Uhum. Porém, prudência e caldo de galinha é excesso para um bom mineiro de piedade. Vai dizer para você o quê? Guarda o físico e guarda o eletrônico. Por quê? Vai que extravia. Pois é. E aí você ficou nu na qualidade da sua defesa. Por quê? Porque hoje o seu dado eletrônico extraviou e você não tem mais o dado físico para poder comprovar. Regra geral seria isso. Regra geral seria essa resposta, entendeu? Entendi. E aí, nesse caso, por exemplo, eu responderia junto, por exemplo, com a instituição que teve a perda, que no caso foi o backup. Não acredito que essa atribuição não acredito que essa atribuição seja atribuição do médico assistente, não. Entendi. Essa atribuição é uma atribuição da instituição para a qual ele trabalha. Então, Então, não vejo como estender isso para uma responsabilização do médico assistente, não, entendeu? Entendi. Então nesse caso fica mais tranquilo. Estou achando muito importante isso, porque eu tenho meus prontuários aqui e ocupam espaço na minha casa, o pessoal reclama aqui, né? E eu me bato agora, se o André tiver gravado, eu agora tenho um documento fazendo uma brincadeira que o Valério falou que tem 20 anos que tem que guardar. Então, eu tenho prontuários que ainda não venceram. Alguns já foram embora, porque eu tenho prontuários de 40 anos já, né? Mas os de 20 eu ainda tenho que guardar mais uma turma. Então, vocês guardem um cantinho aí em casa ou em qualquer lugar para guardar, né, Wélio? Nossa, eu tenho amigo que atende online e faz o prontuário no Word. Eu acho isso muito arriscado. Não tem valor nenhum, né? Olha o que eu acabei de falar sobre a LGPD. A LGPD tem previsão de multa lá, dependendo da circunstância, de 50 milhões por ato. Olha, não vai se aplicar aqui, claro que não.
mas a LGPD ela tem muita preocupação com essa proteção dos dados. Imagine, por exemplo, que o paciente queira fazer alteração dos seus dados com relação ao atendimento que ele vem tendo. E se você não tiver isso custodiado, você corre um sério risco de responder civilmente a uma indenização. Não é nada do outro mundo, não, mas pode lhe gerar uma indenização de 10 mil, 15 mil, 20 mil, por aí vai. Logicamente que isso é prejuízo. Agora, se for uma multa administrativa, a gente não tem como prever, mas ela pode chegar até 50 milhões por ato. A lei prevê isso, pensa bem. Isso não foi idealizado para pegar pequenos serviços médicos, não, mas a multa está lá, ela existe e está definida na lei, entendeu? Então, precisa de tomar muito cuidado. E outra coisa, o prontuário eletrônico, ele realmente precisa de ter muita segurança cibernética. Ele tem que ter a segurança de não extraviar, ele tem que ter a segurança de não se perder, e ele tem que ter a segurança de não ser, logicamente interrompido, mas de não ser invadido por elementos estranhos. Então, hoje, a LGPD ela traz uma repercussão jurídica muito importante, mas para os médicos que já lidam com prontuários, sabe que existe uma repercussão em tecnologia da informação também muito relevante, porque você precisa de ter um bom suporte técnico para lhe garantir que essas informações permaneçam, ainda que não se tenha isso num backup, por exemplo, mas se tem um prontuário de nuvem. E aí você está tranquilo onde você estiver. E o prontuário físico foi o que eu disse. Mas costuma acontecer, doutor Molinari, que a quantidade de prontuários, às vezes, é tão grande que para você manter aquilo guardado, começa a lhe gerar consequências, até mesmo financeiras, e aí vale a pena realmente você digitalizar tudo. E até para digitalizar também, dependendo do volume, é também uma segunda novela. Então, difícil. Difícil, eu sei que é. André, quer perguntar? Então, médico é médico, né? Residente ou não, Tem CRM. Com qualificação de especialista ou não, ele tem CRM, ele está habilitado. Bom, você consegue imaginar um recém-formado fazendo, por exemplo, vou perguntar para o doutor Molinari, você consegue imaginar um recém-formado fazendo uma consulta de pediatria numa cidade do interior do estado? Consegue, não consegue? Tranquilamente. Consegue. Agora, esse mesmo médico, você consegue fazer uma cirurgia pediátrica no coração de uma criança de 3 anos de idade? Não, nem impossível. Eu fui nos dois extremos, justamente para provocar. Uma coisa é um atendimento que não se considera de alta complexidade. E é um atendimento, e teoricamente eu tinha que ter uma qualificação de especialista em pediatria, concorda? O natural é isso, né? Agora, se eu vou lá para a área da cardiologia e faço um procedimento invasivo numa criança de 3 anos, qual que está mais arriscado de ter uma condenação? Logicamente que aquele que fez uma invasão, né? E o pediatra corre o risco até, e aquele que fez as vezes de pediatra corre o risco até de não ter qualquer tipo de condenação. Então, é muito difícil você delimitar em algumas circunstâncias. Regra geral, e na minha opinião, se não há o título de especialista, eu estou mais próximo da imperícia. Se não há o título de especialista, eu estou mais próximo da imperícia. Se não há o título de especialista, mas tem a pós-graduação, eu estou menos próximo da imperícia. E se eu tenho o título de especialista, eu não sou imperito. Mas eu vou dizer de novo, mesmo que eu diga assim, mesmo que eu fale assim, não quer dizer que necessariamente vai ser decidido dessa forma.
mas existem graus que eu posso até delimitar, porque eu posso considerar que quem vai julgar vai fazer essa análise. Olha só que interessante. A gente agora está tendo um outro movimento, o doutor Molinari sabe disso, que é uma associação dos pós-graduados querendo apresentar a certificação de especialista, né? Como especialista. E já teve decisão de procedência com liminar, já teve liminar cassada, e logicamente que são decisões humanas, e decisões humanas são subjetivas, e decisões subjetivas estão longe de encontrar um desfecho final. Mas perceba que hoje eu tenho algumas situações de pós-graduado se apresentando como especialista. E ele não cumpriu aqueles requisitos que a comissão mista de especialidade exige. Né? Ele tem que ter um determinado tempo, ele tem que fazer a prova de especialidade filiada à MB, e por aí vai. Então, vai depender da interpretação. E aí, logicamente, que aí é decisão judicial, e decisão judicial é caso concreto. Gente, o Valério, o Ayrton tem uma pergunta, e o pessoal também já está pedindo para sair. Eu queria só dar uma informação interessante. A Comissão Nacional de Residência Médica, de todas as especialidades, vamos dizer assim, então, assim, é todo mundo. Eu, me baseando aqui mais no que eu estudo, que é na oftalmologia, nós temos uma situação chamada matriz de competências. Então, todas as áreas, todas as especialidades têm. Então, o que se presume que o R1, no final do ano, tem a condição de fazer do primeiro ano, o que ele tem condição de fazer no final do segundo ano e o que ele tem condição de fazer no final do terceiro ano. Então, dando um exemplo no caso nosso da oftalmologia, eles não se exige do R3 no final que ele opere um descolamento de retina e nem que ele faça uma vitrectomia. Isso aí o André está por dentro. Mas só para dar um exemplo, que até, aí já sou eu falando assim, o que eu acho? Até que, vamos dizer, que isso seja assumido pela defesa, vamos dizer, pelo CRM, pelo juiz, vamos dizer assim, na cabeça do juiz, eu acho que isso demora um pouco. Eu acho que o médico vai ser julgado. Se ele fizer como R1 uma competência que ele só teria como R3, se eles não souberem disso na justiça, tudo bem. Mas, de qualquer forma, o que você falou no início, ele tem CRM. Agora, a residência, o hospital, por exemplo, a Santa Casa, né, tem milhares de residentes lá. Então, ela será consorte, né? Ela vai entrar junto, né? Não tem um outro termo que vocês usam no direito, mas ela vai ser enrolada, né? Solidária. Ela vai ser solidária no processo, né? Então, assim, eu acho que tem muita verdade, muita coisa dúbia. Quem que vai saber que o Conselho, que a Comissão Nacional de Residência Médica exige isso? Então, você tem que ter um advogado que estude muito bem, para ele fazer uma defesa, né? Agora, ao mesmo tempo, o R2 poderá estar fazendo um procedimento que a ele não compete fazer ainda. Então, arrola-se também o preceptor, que está auxiliando aquele procedimento. Então, a coisa não é simples, né? Nário, eu ainda acrescentaria o seguinte, veja bem, a responsabilidade solidária do hospital, se for em decorrência do procedimento médico, ela não vai ser apreciada de maneira objetiva. Olha que curioso. Regra geral, a responsabilidade do hospital é objetiva, lembra do risco? Sim. Mas se for em decorrência de um procedimento médico, eu vou precisar de avaliar se houve negligência, imprudência e perícia. Sim. Então, e quando você fala da Comissão Nacional de Residência Médica, a Comissão Nacional de Residência Médica, ao lado da MB e ao lado do CVM, compõe a Comissão Mista de Especialidade. Sim. Que eu me referi no início. Certo. A matriz de competências que você se refere, logicamente, é o conteúdo programático. Ele tem que saber o que ele vai fazer durante a residência. Mas essas informações são informações muito tranquilas de se obter. Sim. Capaz de se obter isso, inclusive, na própria grade curricular, né? E aí acessando os sites. Mas você foi cirúrgico, porque quando você disse que você consegue estratificar
Você tem como saber qual é a competência, viu, doutor André? Então, a gente tem como saber qual é a competência. Mas a gente precisa de lembrar que por trás eu tenho um CRM. Isso. E o CRM, aparentemente... Passa por cima. Habilita. E aí, na hora que você for no caso concreto, e aí vai ter um desfile. É complicado. Ô, Wellington, nós estamos te deixando com a mão aí levantada. Ô, gente, vamos combinar para ser a última fala, por gentileza? Se não houver nenhum problema. Wellington, você quer falar? Eu só fiquei em dúvida em relação, por exemplo, à Lei Geral de Proteção de Dados, porque muitos médicos fazem, por exemplo, esse prontuário eletrônico via, por exemplo, OneDrive ou alguma outra coisa assim do tipo. Eu fazendo, por exemplo, no OneDrive ou no OneNote, que é um site, assim, por exemplo, no Drive, eu estaria infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados ou não? Não, a infringência não é a forma como você preenche. A infringência é você preencher e não ter isso protegido. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa a proteção dos dados. Você tratar, suprimir, reprimir, retificar, alterar, transmitir para uma equipe multidisciplinar, fazer esse movimento que normalmente você faz com os dados dos seus pacientes, com outros profissionais, inclusive, da sua atuação, isso não tem infringência. O que a gente está colocando e que a Lei de Proteção de Dados traz é que, primeiro, dado de saúde é um dado sensível, ok? Segundo, como dado sensível, ele precisa de ser tratado com muito mais intensidade do que os dados pessoais comuns, nome, endereço, telefone e CPF. Não, eu tenho um dado sensível aqui, fulano é portador de glaucoma, por exemplo, seja o que for. Então, eu tenho que tratar isso com muito cuidado, ponto. Eu fiz uma consulta, eu, médico, fiz uma consulta, fiz o preenchimento do meu prontuário corretamente, no local onde eu tenho que fazer e tal, ou no sistema que eu tenho que fazer e tal, e arquivei, armazenei. Esse seu trabalhar não me traz nenhuma dúvida de que você está fazendo da forma correta. Agora, de quem é a responsabilidade pela proteção do dado? Opa, se a responsabilidade pela proteção do dado é da empresa de TI, ou é do hospital, ou é do administrador, ou seja lá quem for, aí essa responsabilidade ela não vai recair, aparentemente, sobre o médico. Por quê? Porque o médico, apesar de ter tratado o dado, apesar de ter feito o relatório, ele fez o relatório e procedeu conforme a determinação do serviço. Procede com o relatório e depois encaminha para uma nuvem, ou encaminha para um backup, ou encaminha para o servidor tal, e por aí vai. Então, não é porque você tratou que você vai ser condenado, mas se você vai tratar e vai movimentar com os dados de alguém, principalmente os sensíveis, eles têm que ser movimentados de uma forma muito cautelosa e com muita segurança, evitando que as informações saiam da sua esfera para outro que não deveria ler, ou que elas saiam da sua esfera e vão chegar num lugar onde você não queria que chegasse, ou que outro de fora venha e entre nos seus dados, nos dados que você quer proteger, e carregue isso para fora, por exemplo, com um hacker. Isso não pode acontecer, e se acontecer, a responsabilidade é praticamente objetiva. Vai responder por dano moral em decorrência disso. Entendeu, Ed? É isso que eu queria saber, porque eu já entendi, inclusive já tentei ler a disposição do CRM, e é por isso mesmo que eu estou debatendo, porque eu li lá que parece que a gente precisaria de um tipo de código, tipo uma nuvem com selo de proteção A3, se não me engano, uma coisa assim do tipo. Não, então, aí você está entrando no campo da TI, da tecnologia de informação. Não é a minha área, mas eu posso te garantir, posso asseverar que você precisa de ter um mínimo de segurança possível, e esse mínimo de segurança possível é palpável. Porque, com certeza, você vai ter alguma determinação legal para dizer que o nível mínimo de segurança desses dados é esse ou aquele. Você já tem uma determinação para isso. Entendi. Percebe? Então, se você tratou e colocou num servidor
com um mínimo de segurança desejável, dali para frente a responsabilidade deixa de ser sua. Sim, da instituição. Na verdade, essa pergunta foi menos por causa daquele caso, foi mais por causa de daqui para frente, às vezes em outras instituições. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Dado precisa de ser protegido, sim. Tá certo? Então, obrigado. Não é da época de vocês, não, mas tem uma música assim, viu, Everton? Daqui para frente tudo vai ser diferente. Mas, gente, primeiro agradecer demais ao Valério, agradecer a todos vocês presentes. A gente espera, parece que vocês participaram, né? Estão aqui firmes até agora. E eu queria pedir sugestões, nós temos um tempinho aí, mas não muito longo, para vocês sugerirem, viu, César, né? Todo mundo que está aqui, o Luan, o Inácio, né? O próprio Cláudio, o Valério, também pode sugerir, Marcelo, André, Lucas, o Wellington, obrigado a todos.